Saúdo os ouvintes com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do qual falaremos hoje é impureza doutrinária e teremos por base o texto de Gênesis 26, do 17 ao 18, que diz: Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e o chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Temos considerado como tarefa imediata da igreja, se ela está genuína e verdadeiramente preocupada com o avivamento, é a de se livrar do refúgio e da terra que os filisteus jogaram em seus poços e que estancaram os suprimentos de água. O caminho para o avivamento não é apenas dizer, vamos orar a respeito. É claro que devemos orar e pretendo enfatizar isso aqui, e enfatizá-lo vigorosamente. Contudo, o que estou dizendo agora é que há algo que devemos fazer antes de orarmos. Há certas condições preliminares ligadas à oração. Cair de joelhos e balbuciar palavras não é necessariamente orar. A Bíblia, do começo ao fim, deixa perfeitamente claro que somente podemos nos aproximar de Deus sob certas condições e sob certas formas. E se não observarmos essas condições, não estaremos orando e os nossos exercícios espirituais não terão valor algum. Permita expressá-los dessa maneira. Por exemplo, há necessidade. A necessidade é de um derramamento do Espírito de Deus, mas, obviamente e por definição, o Espírito de Deus só pode ser derramado sobre e só pode honrar a sua própria verdade. O Espírito não pode honrar uma mentira. Ele não pode honrar uma negação da verdade. O Espírito que é derramado no avivamento é o mesmo que dirigiu aqueles homens que escreveram os livros da Bíblia. Foi ele quem deu a verdade e a protegeu a sua escrita de uma forma infalível. Esta é a verdade do Espírito. Então, se queremos a bênção do Espírito Santo, é óbvio que devemos certificar que nossa posição concorda com sua verdade. E não temos o direito de pedir por sua bênção, a não ser que observamos as condições impostas por ele mesmo. E por isso que digo que a primeira tarefa é nos livrar do refúgio dos filisteus. É um processo doloroso, admito, e que eu preferiria não fazer. Seria muito mais simples dizer, vamos orar a respeito, e organizar as nossas reuniões de orações. Se realmente cremos na Bíblia, não podemos fazer isso. É uma contradição de termos. Devemos seguir a ordem bíblica. Até aqui temos considerado que as primeiras coisas que devemos fazer é nos livrar das dúvidas e das negações das doutrinas vitais da fé. Ora, observem a minha ênfase. Afirmo que a primeira obra dos filisteus é negar ou lançar dúvida, ou negligenciar ou ignorar certas doutrinas vitais e essenciais. Não estou preocupado com qualquer outra doutrina. Há doutrina e então há doutrinas. Há doutrinas que são absolutamente essenciais à posição cristã. Há doutrinas que cremos ser corretas, porém não posso afirmar que são essenciais. E estou preocupado apenas com aquelas que são essenciais. Esta não é a hora de nos preocuparmos com refinamentos, é hora de nos concentrarmos no que é fundamental. Daí temos considerado algumas dessas doutrinas. Examinemos a doutrina da transcendência, da soberania de Deus, da autoridade da Bíblia, da doutrina do homem em pecado e sobre a ira de Deus. Mas isso conduz a uma outra doutrina, uma mais essencial, e é, naturalmente, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é central, ele é crucial. Ao lerem a Bíblia, vocês o encontrarão do começo ao fim. Ele está no Velho Testamento, que aponta para ele. É um livro de promessas a respeito de sua vinda, e ele o fará quando vier. Alguém que não encontra o Senhor Jesus no Velho Testamento é espiritualmente cego. E o Novo Testamento, é claro, é nada mais do que uma exposição e definição dele. Os Evangelhos e o livro de Atos falam sobre a sua bendita pessoa. Ele está no centro. Em última análise, a Bíblia toda fala a respeito dele, porque é nele e através dele que Deus visita e redime o seu povo e providencia uma grande salvação. Considere também a obra do Espírito Santo. Compreendemos a necessidade do poder do Espírito Santo e sabemos que a igreja deveria estar orando por uma visitação do Espírito. No entanto, a suprema obra do Espírito Santo
como o próprio Senhor declarou, é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Está escrito que ele não falará de si mesmo, em João 16, 13. Não, ele não falará de si mesmo. Ele me glorificará, João 16, 14. Assim, a suprema obra do Espírito Santo é apontar para o Senhor Jesus Cristo e focalizar toda a atenção nele. Ainda mais, se vocês examinarem as evidências históricas e lerem os registros de todos os avivamentos de que se tem notícia ao longo da história da Igreja, descobrirão invariavelmente o centro da vida da Igreja em tais períodos sempre foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ao considerar os grandes hinos que foram escritos e que se tornaram tão populares há 200 anos atrás, há tanto deles, escritos por Charles Wesley e tantos outros, qual é o grande tema desses hinos? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais típico de um avivamento e de um despertamento como foi do século XVIII do que palavras como: Jesus, amante da minha alma, quero me refugiar em teu seio. Em meio a todo o deísmo e pregações filosóficas que caracterizaram o fim do século XVII e início do século XVIII, surgiu esta pregação devocional, espiritual, vital, acerca de nosso Senhor Jesus Cristo e do conhecimento pessoal de que as pessoas podiam ter dele. Esses hinos estão repletos dessas verdades, e vocês descobrirão que foi o mesmo que aconteceu em todos os períodos de avivamento. Tudo se concentrava na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os hinos favoritos que eram cantados há 100 anos atrás em todos os países que foram visitados por um avivamento eram exatamente hinos que falavam a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem sido assim em cada experiência de avivamento, em todo lugar no presente século. Não seria óbvio, então, por todas essas razões que apresentei, que se o Senhor Jesus Cristo não for crucial, central, vital e não ocupar o centro de nossas meditações e de nossas vidas, de nosso pensamento e de nossas orações e de nossas ações, que realmente não temos o direito de esperar por um avivamento? No entanto, qual é a situação? Se forem falar com muitas pessoas, mesmo na igreja, sobre religião, descobrirão que elas falarão por muito tempo e com muita eloquência, sem jamais citar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não me canso de mencionar isto, porque é algo que estou realmente experimentado. As pessoas vêm falar comigo a respeito destas coisas e eu lhes faço a seguinte pergunta: esta é a maneira de saber se você está feliz consigo mesmo. Como você se sentiria se soubesse que deverá morrer hoje à noite? A resposta é essa: creio em Deus. Eu digo, muito bem. O que você vai fazer quando estiver na presença de Deus? No que você está confiado? Bem, elas dizem, eu sempre tentei viver uma vida correta, fiz o melhor que pude, tentei viver bem e evitar o pecado. Eu digo, sim, isso é muito bom, mas ainda assim você pecou, não é mesmo? E elas dizem, sim, pequei. Então eu pergunto, o que você vai fazer acerca do seu pecado? O que vai dizer diante de Deus, na sua presença, a respeito do que você fez? Deus é um Deus de amor. E como é que isso vai te ajudar? Eu pergunto. Bem, eles me respondem, eu creio que se eu confessar o meu pecado a Deus e então pedir que Ele me perdoe, Ele me perdoará. Eu confio nisso. Então eu os pressiono e continuo as minhas perguntas e interrogações. É que eles jamais mencionam o nome do Senhor Jesus Cristo. Querem o perdão, creem no perdão, percebem sua necessidade de perdão e querem ser perdoados. Mas pensam que podem obter o perdão de Deus à parte do Senhor Jesus Cristo. Não compreendem o sentido do pão e do vinho da ceia, ou da morte e do derramamento do sangue de nosso Senhor. Parecem não compreender isso. Parecem pensar que podem se aproximar de Deus diretamente, sem o Senhor Jesus Cristo. Temos muito cristianismo assim,
porém, um cristianismo sem cruz. Ele não pode ocupar mais o pensamento de tais pessoas. Parecem não ser mais absolutamente vital, e se o apagássemos da história, essas pessoas continuariam exatamente na mesma posição, vivendo um cristianismo sem cruz. Parecem estar vivendo no nível dos santos do Velho Testamento, e às vezes nem mesmo isso, porque aqueles santos pelo menos estavam aguardando a vinda do Messias. Ao mesmo passo, essas pessoas parecem não ver qualquer necessidade do Senhor Jesus Cristo.